Se os que não estiveram, por exemplo, aqui no primeiro está Juliana, então vou precisar de um voluntária que quer fazer o primeiro conselheiro. Quem quer? É só ler. É só ler. Eu faço. Tá, o Filipe vai ser conselheiro, então. Então, a gente vamos fazer uma peça de teatro. Vocês sabem o que é peça de teatro? Teatro, peça de teatro, o que pode ser em inglês? Play? Play. Isso. Então, é o que a gente vai fazer. Não uma aula, então, mas a gente vai atuar, nós outros também, a gente também. Nós. Então, olha, Alexandra, muito bom. Então, o assunto a gente escolheu foi o Brasil Imperial. Eu mandei uma mensagem para vocês, não sei se vocês conseguiram ler. O Brasil teve um tempo que foi império também, que é uma coisa muito estranha para a América do Sul, porque os países hispanos tornaram-se república após de ser colônia da Espanha. Então, império só na América do Sul foi o Brasil, só isso. Então, a gente vamos falar sobre isso e vamos começar. Vamos fazer como. Vocês já assistiram ao Star Wars? O filme Star Wars? Vocês assistiram não? Mas conhece o quê? Sabe o que é Star Wars? Não tem ideia? Você, Jack? Pô, isso é absurdo. Também não? Então, vai perder então a referência, mas pode ser. Você nunca assistiu Star Wars? Vocês podem sair do presenter mode com Ash e depois... É o Star Wars porque tu é estrela, não é? É Guerra nas Estrelas, é isso. Acho que tem. Não. Não tem. Não, mas já tá. Dá refresh. O áudio, você sabe? Não, o áudio tá funcionando, pô. Eu tava botando música aqui agora. Vamos tentar... Aí você me complica. Não. Tá. Então, sem áudio. Calma. Tá vendo como a vida de professor é difícil? Nada dá certo na hora que você vai. You tell me. Tô adorando. Essa é a primeira vez que tá um problema técnico, eu acho ótimo. Áudio tem. Eu tava botando música, tem sim. Bom, se alguém vê, já viram isso? Pronto, aberto. PC. É pra você ler. Muito bem, então, como passou muito rápido, Você quer acabar com o script? pode botar para o primeiro. Não, slide. Slide. O primeiro slide, depois esse. O slide depois esse. Não, entendi. Então, vamos. Peraí, deixa eu tirar a música do Star Wars. O primeiro, volta para o anterior. Isso, veio. Então, tem tempo para ler um pouco o que diz aí. Jalira, você pode ler, por favor? Episodio 1, a invasão napoleônica e a decisão de fugir para o Brasil. A Europa estava em guerra e Napoleão Bonaparte planejava invadir Portugal por não aderir ao bloqueio continental contra a Inglaterra, pressionado do qual, então, o príncipe regente tomou a decisão de transferir a corte para o Brasil com o apoio
da Marinha Britânica. Você compreende? Vocês compreendem? Sim? Precisa de tradução? Não, né? Então, está falando de Napoleão. Então, como vocês veem, a peça tem 10 episódios. Este é o primeiro episódio. E os primeiros atores vão ser vai ser o Felipe e o Matthew. O Felipe vai ser o conselheiro. Claro, Conselheiro obviamente. o conselheiro da Pela corte. sabedoria, Mas você etc. tem que falar como europeu, como português. Ora pois, ora pois, não há problema. E Matthew vai ser João VI, que é o rei de Portugal. O Brasil ainda é colônia de Portugal nesse momento. Estamos falando do ano 1807. Portugal é o reino e Brasil é uma colônia. Mas você tem que vir aqui. Majestade, temos notícias de que as tropas de Napoleão estão a caminho. Eles vão atravessar a fronteira a qualquer momento. Ora pois, é uma situação terrível. Não podemos arriscar a segurança da coroa. Eu que sugiro. A Inglaterra oferece ajuda. Podemos transferir a corte para o Brasil. É arriscado, mas garantiria a continuidade do reino. Pois bem, será um sacrifício enorme, o necessário. Preparai os navios. Levaremos a corte, os arquivos, a riqueza, tudo. O Brasil será o nosso refúgio. Sim, Majestade. Avisarei a todos, partiremos o quanto antes. Bem, então isso foi. Obrigado ao conselheiro, obrigado ao João VI, o rei de Portugal. E agora começa o episódio 2. Então eu vou pedir para algum de vocês ler o episódio 2. Um voluntário para ler. Jesus. A chegada de Dom João VI é da família real ao Rio de Janeiro mudou o Brasil. O Rio de Janeiro virou a nova capital do Reino de Portugal e mudanças importantes modernizaram o país. Entre elas está então a abertura dos portos para outros países em 1808 e o fato de o Brasil virar parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815. Obrigado, Jesus. Então, aqui nesse momento, o Dom João, o rei Dom João, vai vir desde Portugal para o Brasil. E então, porque eles estão fugindo de Napoleão. Então, eles vão fazer o Rio de Janeiro, vai fazer que o Rio de Janeiro seja a capital do Brasil. É uma coisa muito esquisita, porque é impossível que a capital do reino seja uma colônia. Então, o que vai acontecer é que a colônia vai deixar de ser colônia. Vai ser parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, isso vamos ter o episódio 2 com um governador local, um governador de Rio de Janeiro, que fala como carioca, e o Dom João VI, que é o rei de Portugal. Bem-vindo, majestade. O Rio de Janeiro está de braços abertos para receber o senhor e toda a corte. Virou baile funk isso aí. Ora pois, que calor insuportável! Mas há potencial aqui. Precisamos de mudanças para este lugar ser digno de ser sede do nosso reino. Majestade, o calor aqui é brabo mesmo, mas é o charme da cidade, né? Agora pode ficar tranquilo, porque a gente está preparado para botar para quebrar. O que o senhor manda? Primeiro, abrir as portas ao comércio. O monopólia português está acabado. Depois, criar instituições. Uma imprensa, um banco. O Brasil será um reino, não mais uma colônia. Fechou, majestade. Pode deixar que a gente vai resolver isso rapidinho. O povo vai adorar ver o Brasil com cara de império. Pois é, mas preciso da vossa ajuda. Organizai tudo. Portugal pode estar em guerra, mas o nosso futuro está aqui. Pode deixar, majestade. O Rio tá contigo. Vamos fazer história aqui. Então, Dom João já está no Rio de Janeiro, está aí, e agora, com a família imperial, vai acontecer o episódio 3. Alguém pode ler? Um voluntário, voluntária? Lali, eu não coloquei seu nome aqui. Sim. Sim, está? Sim. Citlávia. Ah, tá. Tá.
Revolução Liberal do Porto em 1820 Exigiu. exigiu o retorno da família real portuguesa. Dom João VI retornou a Portugal em 1821, deixando seu filho Dom Pedro, de 22 anos, como príncipe regente. A pressão das cortes portuguesas para reduzir o Brasil ao status de colônia gerou grande a resistência, culminando no dia do fico, 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil. Então, nesse caso, episódio 3, o Dom João vai voltar para Portugal, porque era rei de Portugal, então os portugueses estavam bravos com ele, porque como o rei não vai estar em Portugal, ele tem que estar em Portugal. E eles não queriam que o Brasil seja parte do reino, eles queriam que o Brasil continuasse sendo uma colônia. Então, eles estavam muito bravos com ele, então o João teve que voltar. Então, o João vai falar com o filho dele, o filho de 22 anos, muito novo. Muito mais novo que eu. Muito mais novo que o pai. Então, o filho é Dom Pedro I. Ora, pois, Pedro, a situação em Portugal está um caos. Vou regressar para organizar o reino. Aqui no Brasil vais governar em meu nome. Pai, entendo a gravidade da situação, mas se as cortes tentaram tirar o que o Brasil conquistou, o que o Brasil conquistou, o povo daqui não vai aceitar. Pois é exatamente o que temo, mas não temos escolha. Tens de te manter firme, meu filho. Tens o apoio do povo? Sim, pai, eles confiam em mim. E se tentarem rebaixar o Brasil, vou fazer o que for necessário para proteger a nossa terra. Ora, pois, és teimoso como a tua mãe. Confio em ti, Pedro. Mas lembra-te, mantenha a ordem e evite conflitos. O futuro do reino depende de nós. Pode deixar, pai. Se necessário, serei a voz do povo. Se eu, para bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que eu fico. Com essas palavras que são muito importantes, é que o Pedro I ficou no Brasil. Diga ao povo que eu fico. A continuação é o episódio 4. Pergunta aqui, ó. Sim. Por que Dom João não fala como carioca? Do João, porque é português. É o rei de Portugal. Mas ele é o rei de Portugal, aí ele foi pro Brasil, e aí por isso que o sotaque do Rio é influenciado um pouco pelo sotaque português. Mas ele manteve o sotaque dele, porque Boa já era um pergunta. adulto. João nasceu em Portugal. Ele nasceu em Portugal, ele foi já adulto para o Brasil. Mas o Pedro I nasceu no Brasil. No Brasil. Então, o pai e filho falam diferente. O pai fala português europeu e o filho para falar português brasileiro. Então, episódio 4, alguém pode ler? Por favor. As tensões aumentaram em 1822, levando Dom Pedro a proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro, tornando-se o imperador Dom Pedro I. Depois, ele enfrentou conflitos internos para consolidar o novo império, culminando no reconhecimento português em 1825. Contudo, seu governo foi marcado por tensões políticas e crescente insatisfação, levando a sua abdicação em This is a very tough word. Abdicação. em 1831, em favor de seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos. Muito bem, perfeito. Agora temos um diálogo de Dom Pedro I e o conselheiro. Quem será o conselheiro, Roberto? Sim, mas primeiro a gente tem que lembrar
que o que acontece aqui é muito importante, uma coisa que não aconteceu no resto da América do Sul, que quando deixou de ser colônia, o Brasil começou a fazer parte de Portugal, mas quando acabou de ser parte de Portugal, a independência do Brasil, o Brasil virou império, que é uma coisa que não aconteceu na América do Sul, só o Brasil. Tinha uma monarquia brasileira, porque Dom Pedro nasceu no Brasil. Tem uma monarquia brasileira, mesmo de sangue europeu. Então, Dom Pedro, quem fala, aqui o novo de 22 anos, um pouco mais velho que já, e o... Quem Sou você? eu? O conselheiro, eu acho que Sou eu? sim. Continuo eu? Conselheiro é... Eu? Sim, Estava fazendo conselheiro. sim, Ah, sim. pois, tem um ministro aqui. Lupe está, não está, né? Hã? Lupe não está, né? Não. Então, há uma voluntária ou voluntário para fazer o ministro? O que eu faço? Oh, tá, Jack. Não. As margens do Iparinga, falando como um conselheiro. Portugal está me pressionando mais uma vez. Mas chega, o Brasil não será mais submisso. Tem que vir para aqui. Majestade, o povo está ao seu lado. Um gesto agora mostraria força e determinação. Erga a espada. Pois então, escreva estas palavras: independência ou morte. Hoje o Brasil deixa de ser colônia. Alguns anos depois, em 1831, no momento da abdicação, em curso para os ministros, Não posso mais governar. O povo exige mudanças e minha presença causa divisão. Estou abdicando em favor do meu filho. Majestade, ela é apenas uma criança. Como o Brasil será governado? A regência cuidará disso. Só peço que vocês protejam o Brasil e que meu filho seja um imperador justo. Sim, Majestade. Sua decisão será lembrada como um gesto de sacrifício pelo bem da pátria. Então que seja. O Brasil precisa de estabilidade mesmo que eu tenha que partir. Obrigado. Então, o Pedro I vai embora e deixa o filho dele. E esse é o episódio 5. Alguma pessoa que queira ler o... Jaque acabou de chegar. Já pode ler? É a página 6. Página 6. Episódio sobre 5. Tá na tela, tá na tela. Tá. Pessoal, só antes dela começar, a palavra abdicação, todo mundo entende o que significa? É. O que significa, Roberto? Não sei inglês, é igual em espanhol. Explica em português. Abdicar é renunciar. Ele Deixar renunciou ao trono, ele deixou o trono. Em inglês é abdicate. Mas, obviamente, sem conhecer a palavra não faz sentido. Então, basicamente, é de renunciar ao reino, à coroa. Aprendam de alguém que vem de uma monarquia, então. Para ele a palavra faz sentido. Certo? Então ele deixou o trono, ele renunciou ao trono. Advocating for love in England. Ok, então, narradora. Não. Inestabilidade e conflitos no período regencial. Regência. Após a abdicação do Pedro I, o Brasil enfrentou um período de grande inestabilidade política. A regência foi marcada por revoltas regionais no Pará, na Bahia e no Sul. Ameaçarão a unidade nacional. Esses conflitos refletem as tensões entre grupos regionais e o governo central. Para restaurar a ordem, as elites decidiram antecipar a maioridade de Pedro II em 1840, mesmo ele tem apenas 14 anos. Muito bem, então, vamos ver o que acontece agora com o período regencial. Então, o regente Feijó, que é a pessoa que está no governo, mas é o Dom Pedro II, que é o imperador, mas ele é muito novo, então é o regente Feijó que está governando. Então isso vai ser Dija, pode vir para aqui, por favor, e vai falar com o conselheiro. Uma pergunta off the scenes. Esse conselheiro é o mesmo conselheiro? Não, é outro. É outro. Esse é Eu posso falar brasileiro. Esse é brasileiro. Chega de falar. Outro conselheiro em Portugal, do João. Certo, Esse tudo bem. conselheiro
Esse é coisa nossa. Ok. Conselheiro, o país está em crise. As revoltas não param na Bahia e no sul ameaçam a unidade nacional. É verdade, Excelência. O governo central está fraco. O que pensa em fazer? Precisamos agir, mas minha posição como regente não tem força para unir o país. E antecipar a maioridade de Dom Pedro II? Ele pode ser o símbolo da união que o Brasil precisa. Menino de 14 anos, ele seria controlado pelas elites. Talvez, mas sua presença no trono pode trazer estabilidade e evitar mais conflitos. Pode ser a solução, mas temo que isso não resolva os problemas reais. O tempo está contra nós. Precisamos agir antes que o Brasil se divida. Que Dom Pedro Segundo, assuma então, mas não podemos esquecer de resolver os problemas que causam as revoltas. perfeito, muito bem. Excelente. Obrigado. Bom, então vamos ver com o episódio 6 o que acontece depois. Começa o trono com o trono do Dom Pedro II, já mais velho, ele começa a fazer muitas reformas. Vamos ver aqui alguma pessoa que queira ler? A Bianca vai ler para nós. Tá bom, posso ler, só que me dá o... Ali na tela, não tá? Tá na tela. É para ler isso? Ah, tá bom. Reformas e o início do Segundo Reinado, 1840 a 1850. Após assumir o trono, Dom Pedro II começou a trabalhar pela pacificação do país e o fortalecimento das instituições. Durante a década de 1840, foram implementadas importantes reformas, como a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que aboliu o tráfico de escravizados, e a Lei de Terras, 1850, que buscava reorganizar o uso da terra, favorecendo grandes proprietários. Essas medidas visavam modernizar o Brasil, embora ainda favorecessem as elites. Obrigado. Então, agora com o episódio 6, vamos ter o Dom Pedro II, cara do Ricardo, e o ministro de Queiroz com Jesus. Tem que vir para aqui. Ministro Eusébio de Queiroz, é o sobrenome dele, apelido. O Dom Pedro já é mais velho, como você pode ver, o Dom Pedro de Natal. Senhores, o tráfico de escravizados é um tema que não podemos mais ignorar. A pressão internacional é forte. Nossos valores devem acompanhar os tempos. Concordo, majestade. Já tenho um projeto para abolir o tráfico. É um passo necessário, mas devemos agir com cautela. Cautela sim, mas sem hesitação. Quero que o Brasil se posicione como uma nação moderna. E quanto às terras? A lei de terras garantirá que apenas aqueles com recursos possam adquiri-las. Isso impedirá o acesso desordenado e consolidará a propriedade nas mãos das elites. Pensativo. Entendo a importância da estabilidade, mas devemos pensar também no futuro. Essas medidas são o começo de um caminho para um Brasil mais justo e próspero. Sim, majestade, sob sua liderança alcançaremos o equilíbrio necessário. Que assim seja. Trabalhemos pelo progresso. Muito bem, só um parênteses rapidinho. A palavra adquirir é a mesma que acquire em português, em inglês, ok? E todos esses tempos verbais que eles estão falando estão no futuro. Eu sei que vocês estão tendo uma dificuldade aí de dizer, então consolidará, alcançaremos,
These are all the future tense that we haven't seen yet. We saw vai alcançar, vai consolidar, certo? They mean exactly the same, okay? Muito bem, obrigado. Então, o próximo episódio é a estabilidade política e crescimento econômico do Brasil. E aqui vamos ter um ministro de Fazenda que vai estar, o ministro de Fazenda, né? Juliana, algum voluntário para fazer o ministro de Fazenda? Voluntária? Eu faço, agora. Sim, mas alguém do público? Yadira, talvez? É a página... A Dia diz que faz, se precisar. Yadira, páginas 8. Uhum. Page 8. Sim? Então, aqui, por favor. E Jesus faz ministro... 7, né? Não. Dom Pedro II. Pedro II, Ricardo e... Claramente. Falta um republicano influente. Felipe e Clitali Mensageiro. Mas line linhas, there's no lines for that. Por mensageiro, yeah. Não, é ministro Dom Pedro só, agora. Não, esse é para o 10. Essas duas são para o episódio 10. Tá certo, sim. Então, só vocês... Então vamos fazer, eu leio a introdução e eles fazem o diálogo, pode ser? O início do segundo reinado foi marcado por estabilidade política e prosperidade econômica, sustentada principalmente pela exportação do café. O Brasil começou a expandir sua infraestrutura com a construção de ferrovias e telégrafos e a criar condições para a modernização do país. No entanto, o sistema escravista começou a ser questionado, tanto internamente quanto por pressões internacionais. Ministro da Fazenda, e aí? Majestade, o café está transformando o Brasil. Nossa balança comercial nunca esteve tão favorável. Tem até vassalo. Excelente, mas isso não basta. Não podemos depender só do café. Precisamos investir em infraestrutura para integrar o país. Já estamos construindo ferrovias, mas a resistência em algumas regiões, muitos fazendeiros não veem o benefício imediato. Não é uma questão de benefício imediato, é sobre o futuro do Brasil. Um país conectado é um país forte. A prosperidade deve alcançar todas as províncias. E quanto à mão da obra, Majestade, ainda dependemos dos escravizados. Sei que a escravidão é um problema. A Inglaterra já nos pressiona para acabar com o tráfico. Em breve teremos que enfrentar essa questão com mais firmeza. Muito obrigado. Então, foi o que está acontecendo. O país está crescendo economicamente, mas ainda tem problemas com a escravidão. E os problemas vão ficar muito mais problemáticos, vão ser muito mais graves no episódio 8. No episódio 8, vamos ter a Yadira e Princesa Isabel vai ser Clitali, se pode ser? Princesa Isabel. Então, a abolicionista e a Princesa Isabel. Alguém pode ler o contexto do episódio 8? Talvez Jack 2? Episódio 8 é página 9. O movimento Pode ler. O movimento abolicionista ou o fim da escravidão. A partir da década de 1890, o movimento 70, o movimento abolicionista ganhou força, com uma participação de intelectuais, políticos e ex-escravizados. A Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, foi assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1878, no período em que ela atuava como regente do Império. Durante a ausência de seu pai, o imperador Dom Pedro II, porém, a lei não incluiu reparações aos libertados, generando tensões sociais
Paralelamente, a monarquia perdeu apoio entre as elites rurais e os militares. Então, para compreender isto, todos compreendem o que é regente, né? Nesse momento compreendem o que é regente. É quando o rei, o monarca, rei, imperador, não está no território ou está doente ou alguma coisa. Então, tem outra pessoa, muito menino, muito novo, como foi o Dom Pedro I, então, ou Dom Pedro II, quando era menino, ele tinha um regente. Então, essa pessoa que está no cargo, nesse caso, a regente era a filha dele, a filha do Dom Pedro, a princesa Isabel. Então, O regente é um rei interino. é isso, interino. Interino. É uma pessoa que ocupa a função do rei sem ser o rei. Isso. Então, vamos ver o que acontece no episódio 8. Princesa Isabel, a assinatura de Lei Áurea foi um marco, mas muitos de nós tememos que os libertos sejam abandonados à própria sorte. Não seria possível incluir medidas de reparação? Entendo sua preocupação e compartilho dela. Infelizmente, enfrentei grandes pressões de setores poderosos que já